Você está acompanhando pela TV Unifev o programa Empreender Tecnologias. Hoje nós estamos falando sobre o curso de pós-graduação em gerontologia. Um tema muito interessante, um tema do momento, e você que quer investir na sua carreira profissional, quer empreender no crescimento do seu capital intelectual, você não perde nada em acompanhar o programa de hoje, pelo contrário. Estou recebendo aqui nos estúdios do Labim o professor mestre Ricardo Aparecido Lúcio Martins, que é graduado em fisioterapia pela Unesp, mestrado ele fez em biologia oral pela Universidade do Sagrado Coração, é docente da Unifev, membro especialista da ASSOBRAFIR, Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória, e Fisioterapia em Terapia Intensiva. É delegado regional do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. É docente da Unifev e atua na coordenação metodológica dos TCCs, dos alunos de fisioterapia, e também no curso de pós-graduação em gerontologia como coordenador. Bom, Ricardo, no intervalo eu fiquei aqui com uma pergunta. Nós falamos sobre os profissionais que podem se interessar por esse tipo de formação, mas você vê a possibilidade, por exemplo, de famílias que tenham idosos em casa serem despertados também para participar, para se inscrever na pós-graduação? A pós-graduação ela tem ainda, né, a sua especificidade para os graduandos, né? Os graduandos que efetivamente fizeram graduação na área de saúde, na área de assistente social, né, na área do direito, educação física, ou mesmo na administração em saúde. Obviamente que os familiares, eles podem ser muito beneficiados com capacitações extras que possam acontecer dessas parcerias da pós-graduação com o município, porque é uma das coisas que vai acontecer. A pós-graduação, Ramon, eu entendo que ela precisa ter algum braço junto à comunidade, né? Claro. Inclusive, a nossa primeira aula inaugural, ela vai ser uma aula aberta, exatamente para que, nesse dia, se fale sobre a terceira idade, se fale sobre valores humanitários, se fale sobre as conduções das políticas públicas, né, e também desse crescimento, né, e empregabilidade, mas também empreendedorismo que a terceira idade está movimentando. Sem dúvida. Então nós queremos fazer a primeira aula como aula inaugural, que ela seja então aberta. Aí a comunidade... às vezes alguém fez enfermagem, mas acabou não atuando especificamente na área. Sim. Né? E tem os dois avós paternos e os dois avós maternos. Sim. E aí, procurando entender melhor essa condição, pode ser perfeitamente Não, e nós vamos fazer os aceito anúncios e essas pessoas podem estar interagindo. Outra são as capacitações, né? Sim, que a própria pós-graduação vai gerar. Então, Bacana. A comunidade, ela vai ser assistida pela pós-graduação em alguns momentos dela, né? Até como aulas práticas, possibilidades inclusive de encaminhamentos, né? De dúvidas e de orientações, porque a pós-graduação ela vai exatamente estar envolvida com essa demanda, não é? Claro, essa demanda que é uma demanda prática, uma demanda real. Então os nossos professores, os nossos alunos, eles vão estar antenados nesse tipo de orientação. Porque pensando, né, nesse fenômeno social que a gente iniciou no programa tratando, a gente observa que muitas famílias não estão preparadas, né, para o advento da velhice dos familiares. Então, como podem se preparar? Né? Como é que as pessoas... E até mesmo o próprio idoso, como ele pode se preparar? Porque também não é tão simples assim fazer essa transição, né, da vida ativa para uma vida com mais idade. Né? O nosso maior objetivo é a capacitação dos nossos profissionais, esses profissionais que vão para a pós-graduação para encontrar exatamente esse manancial de informação, mas dar uma estrutura de alicerce, viu, Ramon, sobre como lidar com a terceira idade em toda a sua dimensão. Porque nós estamos falando de um idoso ativo, ou o idoso semidependente, ou o idoso dependente, que tem características muito diferentes, mas todos precisam estar inseridos no âmbito familiar, todos têm que estar inseridos
em algum estímulo cognitivo, ou seja, educacional. O idoso de 60 anos, ele é um idoso superativo. Sem dúvida. Lembra que essa estratificação da Organização Mundial de Saúde, ela contou a idade, mas não entendeu ali a questão funcional. Hoje um indivíduo de 60 anos, ele tem no mínimo 20 anos de características melhores fisicamente, cognitiva, do que um idoso de 40, 50 anos atrás. Sem dúvida. Então, nós temos hoje uma perspectiva muito interessante de fazer com que esse aluno da gerontologia, ele entenda essa evolução da característica física, funcional, cognitiva desse idoso, mas que os outros, né, tipos de idosos também tenham a humanização e a melhoria da qualidade de vida sobre essa condução. E aí entra todos os profissionais, e você não tem um profissional isolado, Ramon. Isso que é interessante na área. A equipe multiprofissional, ela tem que ser fortalecida, tem que ser capacitada a orientações, tem que ser capacitadas a falar a mesma linguagem, tanto para a rede SUS, né? Vamos colocar tanto para a rede pública, que é uma linguagem diferente, está associada ao poder público, mas também, Ramon, a essa realidade particular, essa realidade do empreendedorismo, né? Que envolve, olha, creches particulares, asilos particulares, casas de repouso particulares, que elas já estão encontrando um público que ou vai fazer com que haja a moradia prolongada desse idoso, ou a permanência dele num dia, ou a ida dele até essa casa de repouso, por exemplo, para fazer uma atividade física que só tem lá. Com certeza. Como se fosse uma clínica, mas essa clínica, às vezes o idoso fica o dia inteiro nela, ele participa ali, ele faz fisioterapia, ele faz dança, ele faz yoga, ele faz algum tipo de atividade dentro daquela estrutura particular. Depois ele volta para a casa dele. Claro. Como se fosse uma clínica de reabilitação. Então nós estamos falando de fortalecer a equipe para essa realidade. Ramon, todos nós queremos estimular essa área de empreendedorismo. Por quê? Oportunidade de negócios. Você imagina que esses idosos precisam de gerenciamento financeiro. Eles precisam de gerenciamento em saúde, gerenciamento em alimentação. Olha o que gera de oportunidades nisso para você ter um grupo que vai fazer uma casa de alimentação, né, ou uma empresa de alimentação específica para a terceira idade, para atender no domicílio. Que é outra realidade que nós chamamos de home care, uma realidade empreendedora de como fazer a assistência desse idoso, a assistência dos familiares, sem tirar o idoso de casa. E aí nós estamos falando não só da área de saúde, mas nós podemos falar em outras áreas que incluem isso que nós estamos colocando. Às vezes o direito está associado a algumas possibilidades de orientação familiar, então esse direito vai na casa. Né? Esse administrador também, esse administrador de finanças, por exemplo, ele vai na casa. Ou seja, nós temos um leque muito grande de oportunidades que, se for pensada, alimentação, higiene, entretenimento. Olha que área assim maravilhosa, porque esse idoso às vezes não se desloca com facilidade. Então, como fazer um idoso, por exemplo, sair da casa dele e ir para o teatro? Será que não tem algum tipo de empresa que pense nesse entretenimento e no deslocamento desse idoso? Nós podemos aqui ficar falando horas sobre grandes leques de oportunidade, mas o leque mais importante que nós entendemos agora, que é vamos colocar o leque agudo, né? Que é capacitar essas pessoas a serem colocadas ou no poder público ou no poder privado para receber bem, para acolher bem e entender que sempre há a relação entre instituição e família, instituição e humanização, instituição e qualidade de vida desse idoso. Muito bom. Agora, voltando naquela pergunta, né, as disciplinas que vão ser ministradas no curso, panorama geral. Panorama, são 24 disciplinas, né? Mas, no geral, nós vamos estudar o comportamento do sistema cardiovascular, neurológico e aparelho motor desse idoso. Como é que ele
chega no envelhecimento e como é que essa estrutura física funcional está. Nós precisamos entender também, avaliar, como avaliar esse idoso fisicamente, neurologicamente e também psicologicamente. Nós temos que entender quais são as relações sociais, familiares com o idoso. Então nós teremos disciplinas relacionadas à psicologia, relacionadas à assistência social, que vão estar nos orientando como amarrar essas avaliações e interpretações sobre qual é a característica do idoso, em que condição ele está, física, funcional e cognitiva. Quais são as relações sociais e familiares? Então, as disciplinas estão amarradas junto com isso. Então, avaliações físicas, interpretações fisiológicas e análises psicossociais. Depois a gente vem para um outro bloco, que já são os estímulos relacionados à atividade física, à fisioterapia, né? A parte de como conduzir esse corpo físico e toda essa parte funcional a uma melhoria de qualidade de vida. Então aí inclui já um aspecto, vamos dizer assim, da área de saúde. Isso. Mas nós teremos também análises de exames laboratoriais, nós precisamos fazer as pessoas entenderem, né? Como é que são as políticas relacionadas à imunização de idosos, como é que se lida com as medicações. Nós temos profissionais maravilhosos, inclusive, para que o público entenda, é a primeira pós-graduação que nós estamos com um grande grupo de médicos da nossa graduação de medicina já migrando para uma pós-graduação. Isso é fantástico. Eles absorveram isso, né, e aceitaram assim, de uma forma muito rápida, que eles entendem o papel deles nessa combinação, né, de qualificação. Então nós temos médicos que vão falar sobre medicações, interações medicamentosas, sobre, por exemplo, como é que se dá a evolução do envelhecimento. Isso tem a ver com pesquisas clínicas, pesquisas médicas, né? Análises, interpretações de exames, ou seja, nós estamos com um escopo bem amplo, mas cuidando das análises, das avaliações, mas também de tudo aquilo que está interagindo. Por exemplo, nós temos uma disciplina de direito, não é, que vai falar sobre o Estatuto do Idoso. Bacana. E como isso está relacionado com os nossos dias e as responsabilidades do Estado e da família na manutenção de vida ou de qualidade de vida desse idoso. Muito bom. Agora, a frequência dos encontros e a localidade onde vai acontecer? Nós temos, então, basicamente, nossa cidade universitária. Os encontros são aos sábados, o dia inteiro, né? E com aulas quinzenais. Com aulas quinzenais. Período então, manhã e tarde. Manhã e tarde. E o curso dura 2 anos, são 24 meses. Né? Agora, nós teremos aulas práticas e serão utilizados aqui o laboratório, né? E a clínica de fisioterapia aqui também, os laboratórios que estão envolvidos com a anatomia, com a fisiologia, também com a clínica de fisioterapia, não é? E nós temos também já uma estrutura interessante que foi criada para o curso de medicina, né? Onde nós temos um laboratório lá multiprofissional que também será utilizado como aulas práticas. Muito bem, Ricardo. Quero agradecer muito a sua presença. Eu acho que, por outro lado, também parabenizar, né? Porque esse trabalho que você e tantos outros profissionais estão fazendo, na realidade, é um olhar lançado sobre os idosos, sim, que merecem muito o nosso respeito, a nossa admiração, sim, pela vida, pela trajetória deles, pelos esforços. Sim. Né? E eu acredito muito que o Brasil precisa realmente valorizar muito mais os seus idosos, como acontece em outros países. Ramon, né? É natural que nós tenhamos esse lado afetivo, esse lado humanitário, né? Por mais que a gente leve para todo o contexto científico, porque é importante que a gente tenha a base científica, mas a base humanitária, a base emocional está muito claro para esse curso. E aqui em Tempo, acho interessante nós falarmos, essa pós-graduação, ela foi feita com muitas cabeças pensando, né? Claro. Então, nós temos o pessoal da assistência social, do serviço social nosso, né? Que nos ajudou muito, né? A professora Marinês Ralho, que está envolvida diretamente com isso, né? E toda a turma da enfermagem, né? Com a professora Rosana Duran, com o pessoal da nutrição, com a professora Marta, a própria fisioterapia com a professora Kelly, ou seja, a professora Marisa também, né? Que é
assim, vamos dizer, uma especialista, né, nessa área da terceira idade. Ramon, nós não conseguimos fazer nada sozinho, por quê? A equipe multiprofissional, ela também está na base do pensamento, né, relacionado. E aí a inclusão da psicologia, porque é uma área muito nobre e bastante importante, né? Então, todos os professores da psicologia que se envolveram, né, se envolveram de forma muito rápida, né? Porque é a equipe. Então, a equipe da pós, a equipe da estrutura, né, que está por trás, eu sou apenas ali a ponta do iceberg, trabalhando em função disso. Valeu, muito obrigado mais uma vez. E agradeço a você também que nos acompanhou com muita atenção no programa de hoje. Espero que você tenha descoberto informações importantíssimas sobre esse programa de pós e possa se interessar por ele. Tenha uma ótima semana. Nós voltaremos na próxima, nesse mesmo horário aqui na TV Unifev. Um abraço, até lá. Tchau.